Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Um gesto simples para vocês, porém muito importante para mim. Vamos para o vídeo. Christian respirava ofegante, o ar queimando em seus pulmões enquanto uma dor lacinante se espalhava por todo o seu corpo, como se seu próprio ser estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Cada fibra de músculo, cada osso parecia ganhar vida própria, movendo-se de maneira grotesca e impiedosa sob sua pele. As costelas estalavam, mudando de posição como se quisessem escapar da prisão de carne que as envolvia. Sua cabeça latejava como se estivesse prestes a explodir. Uma pressão insuportável que pulsava em seus ouvidos, fazendo seus olhos lacrimejarem. As mandíbulas de Christian estalavam violentamente, seus dentes rangendo uns contra os outros, mudando de forma com um som grotesco de ossos sendo moldados à força. Ele sentia a mandíbula esticar, alongar-se, e seus dentes se tornarem afiadas presas, alongadas e vorazes. O calor em seu corpo era insuportável, como se estivesse sendo queimado vivo, cada centímetro de pele em brasas. Seus músculos se expandiam e as roupas coladas no corpo tornavam-se sufocantes, um confinamento opressivo que ele precisava quebrar. Com um grunhido gutural de pura agonia, Christian arrancou as roupas em trapos, seus dedos agora transformados em garras, rasgando o tecido com facilidade. O alívio imediato de estar livre das vestes durou apenas um instante, pois assim que sua pele nua tocou o chão de terra batida, uma nova onda de tormentos o invadiu. Sua carne se rasgava como papel, dilacerando-se, abrindo caminho para algo muito mais primal e feroz. O que antes eram mãos humanas transformaram-se em patas poderosas, com garras afiadas que raspavam o chão, enquanto sua pele humana se dissolvia em pelos grossos e negros. Seu corpo crescia e os ossos estalando em um ritmo frenético, alongando-se, tornando-se maior e mais selvagem. A dor era excruciante, mas junto com ela vinha uma sensação incontrolável de poder. Seu peito arfava enquanto ele rosnava involuntariamente. Uma voz monstruosa começou a tomar forma. Apesar da metamorfose violenta e do desespero que o consumia, Christian ainda lutava para manter algum fragmento de sua humanidade. Sua mente perdida entre a agonia e a fúria tentava articular palavras, mas tudo que saía de sua boca eram rosnados selvagens. Mesmo assim, ele se forçou a gritar, a tentar alcançar qualquer vestígio de ajuda, mesmo que soubesse que estava completamente só na escuridão. "Socorro!" ele rugiu, sua voz uma mistura aterradora de bestialidade e humanidade. "Alguém, me ajude!" A voz que emergia de sua garganta era grossa, profunda, como se uma fera primordial estivesse tentando falar através dele. O som reverberava pela tapera, ecoando nas árvores lá fora. Mas não havia ninguém para responder. Ninguém que pudesse entender ou salvá-lo do destino que agora o devorava. Ele sentiu as lágrimas descerem pelo rosto, misturando-se com o suor que escorria de sua testa. Mas os rosnados já dominavam sua fala, a dor o transformando, não apenas por fora, mas por dentro. Christian não era mais o homem que havia sido minutos antes. O animal dentro dele tomava forma completa, e ele estava à mercê dessa força antiga e incontrolável. A tensão no ar era palpável, densa como uma neblina maligna. A própria natureza parecia prender a respiração, esperando para ver o que emergiria das trevas. Apesar de toda a dor e transformação, Christian estava consciente. Ele sentia cada músculo se distorcer, cada osso se moldar, cada célula de seu corpo queimando em agonia,
mas sua mente permanecia alerta. A percepção lenta e angustiante de que ele estava se tornando um animal, um lobo, e não qualquer lobo, mas algo muito maior e mais selvagem, o preencheu com uma mistura de horror e fascinação. Quando suas pernas se curvaram para trás, num ângulo grotesco, a dor foi tão intensa que ele não pôde conter o uivo que explodiu de sua garganta. Um som profundo e lamentoso ressoando pela escuridão da mata. O lamento ecoou entre as árvores, assustando os pássaros noturnos, que fugiram em um revoar caótico. Os gritos das corujas e dos morcegos cortaram o céu, mas logo toda a mata mergulhou num silêncio absoluto. Era como se a própria natureza estivesse assustada, em estado de alerta diante da criatura que agora se erguia no meio da noite. Christian, agora transformado, permanecia deitado no chão frio da tapera, ofegante. Sua respiração era pesada, como o rolar de um trovão distante. Ele tentava compreender o que havia se tornado. Cada sensação era nova. Seus sentidos ampliados, sua pele coberta por pelos espessos, a mandíbula alongada cheia de presas afiadas. Ainda assim, havia algo mais profundo que latejava dentro dele, uma fúria primitiva que clamava para ser libertada. Foi quando ele ouviu aquela voz misteriosa, rouca e autoritária, como se viesse da própria escuridão. Cada palavra penetrou sua mente com uma clareza brutal. Levante-se. Chegou a hora de vingar sua família. Chegou a hora dos responsáveis pagar pelo que fizeram. A voz parecia vir de todos os cantos, ao mesmo tempo distante e próxima, como se estivesse dentro de sua própria cabeça. Um arrepio correu por sua espinha, não de medo, mas de excitação. A ordem soava como um chamado irresistível, uma missão que ele sabia no fundo de sua alma que não poderia recusar. A tapera estava envolta em sombras, o fogo extinto há muito, mas Christian via tudo claramente. Sua visão era incrivelmente aguçada. Cada detalhe da escuridão era tão nítido quanto se estivesse à luz do dia. Ele olhou para suas mãos, agora patas poderosas com garras que brilhavam à luz fraca da lua que entrava pelas frestas da porta. Ele sentia a força absurda dentro de seu novo corpo, mas a estranheza de se mover naquela forma ainda o dominava. Com o esforço trôpego, ele se ergueu. Suas pernas, embora curvadas e bestiais, ainda permitiam que ele se equilibrasse como um humano. Ele deu um passo, depois outro, tentando se acostumar com a nova sensação de andar sobre duas patas. Porém, a tensão em seus músculos lhe dizia que seu verdadeiro poder estava em correr de 4. A ansiedade de ver no que havia se transformado consumia, uma urgência desesperada que o empurrava para fora da tapera. Christian cambaleou até a saída. Cada movimento estranho e pesado, como se seu corpo não pertencesse totalmente a ele. Quando finalmente passou pela porta, abaixou-se de 4 e começou a correr pela mata. O chão de terra batida raspava contra suas patas, mas ele tropeçava e caía, o corpo desajeitado tentando se adaptar. Sua respiração era frenética e ele sentia a adrenalina pulsando enquanto tentava controlar a força brutal que agora habitava seu ser. Ele tropeçou em uma raiz e caiu com força no chão. A dor momentânea o lembrando que, apesar da transformação, ainda estava vulnerável. Mas a cada nova tentativa, ele aprendia mais. Logo, o ritmo da corrida se tornou natural, e ele se movia como uma fera, rasgando o silêncio da noite com a sua velocidade crescente. O vento cortava seu rosto e ele sentia o poder pulsando em cada passo, em cada salto. No desespero de entender sua nova forma, ele correu até o rio, ansioso para ver seu reflexo. Foi então que, num movimento impetuoso, esbarrou em uma árvore.
Para sua surpresa, o tronco robusto, que em outra circunstância teria resistido, cedeu sob o impacto de seu corpo, desabando no chão com um estrondo que ecoou pela mata. Christian parou ofegante, encarando o que acabara de fazer. Ele mal acreditava no poder que possuía agora. E então a voz voltou, fria e impiedosa. Você demorou muito de usar, está velho, precisará de treino ou irão lhe abater com facilidade. Christian engoliu em seco, sentindo a verdade cruel nas palavras. Ele havia despertado algo antigo e poderoso, mas estava longe de dominá-lo. Um misto de medo e determinação tomou conta dele. Sabia que o destino de sua família e talvez seu próprio dependia de sua capacidade de controlar aquela força primitiva que agora corria em suas veias. O tempo estava contra ele, mas uma coisa era certa: a vingança estava próxima e ele estava disposto a pagar o preço. A voz de Christian saiu em um tom animalesco e gutural, reverberando na escuridão da mata ao redor da tapera, carregada de confusão e fúria. Quem é você? Onde você está? Um silêncio inquietante caiu ao seu redor, como se até o vento tivesse parado de soprar, aguardando a resposta. Então ela veio, não de algum ponto específico, mas de dentro da mente de Christian, uma presença invisível que se enraizava em sua consciência. Sou Mulo. Fui invocado em um momento de grande injustiça feita ao seu povo. Não estou em lugar algum, ou ao seu redor, mas falo diretamente em sua mente. Fui despertado quando você experimentou a presa de prata. Agora somos um, e juntos vamos vingar o sangue dos Calderi. O nome Mulo ecoou em sua mente, trazendo memórias antigas. Christian se lembrou de sua mãe, que lhe falava das forças espirituais que protegiam seu povo, de como existiam dois espíritos principais, que guiavam e protegiam os ciganos, aqueles que davam vida e aqueles que vingavam a morte. Ele agora entendia que estava diante de um desses espíritos vingadores. Porém, uma dúvida sombria lhe corroía por dentro. Sua voz rouca e perturbada cortou o ar novamente. Mas sou apenas um. Como vou enfrentar os lobisomens que atacaram minha família e meu povo? Mulo respondeu com a calma fria e quase cruel. Não se engane, rapaz. Um acordo sombrio foi feito para destruir sua família e tomar suas terras. O pagamento já passou do tempo de ser cobrado. Se me escutar com atenção e seguir meus ensinamentos, você se tornará o flagelo desses fazendeiros e suas bestas. As palavras de Mulo eram uma promessa de poder, mas também carregavam o peso de um fardo ancestral. Christian, em sua nova forma, sentia o peso da responsabilidade e a dor de seu povo morto. O medo ainda latejava em seu peito, mas junto a ele uma fúria crescente começava a pulsar com mais força. Ele estava perdido entre o que era e o que se tornara, como um homem entre duas naturezas sem saber ainda como controlá-las. O que devo fazer então? Perguntou, a voz carregada de incerteza. Mal sei me locomover nesse corpo. Mulo, com um tom de paciência velada, respondeu como se estivesse educando uma criança. Preste atenção, rapaz. Levante-se. Respire fundo. Experimente seu novo corpo. Mova-se de um lado para o outro. Sinta cada parte dele. Teste sua audição, seu olfato e sua visão. Veja o caminho à frente antes de percorrê-lo. Vislumbre seus obstáculos e como desviar deles. Sinta os cheiros, ouça a mata. Quando se sentir pronto, parta para seu objetivo. Christian fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. O ar da noite estava pesado, denso com a umidade da mata e o cheiro de terra molhada.
Ele respirou profundamente e o olfato amplificado detectou odores que jamais havia notado antes. O cheiro adocicado das folhas, em decomposição, o aroma metálico distante de algum animal ferido, o rastro quase imperceptível de uma presa que passara ali horas antes. Mulo continuou, sua voz agora mais próxima e íntima. Antes de ser uma fera, você é um caçador. Você conhece essa mata como a palma de sua mão. Use suas novas habilidades junto com as antigas e verá como é fácil. Christian fez exatamente como o mulo havia lhe instruído. Ele sentiu a terra fria e úmida sob suas patas recém-transformadas, um contato primitivo que o conectou com a natureza ao seu redor. O ar fresco da mata enchia seus pulmões ampliados, e cada nova inspiração trazia consigo a vida oculta da floresta. O cheiro úmido das folhas, a presença quase tangível dos animais pequenos que se escondiam sentindo sua presença predadora. O silêncio era profundo, mas ele ouvia o menor dos sons, o farfalhar de um roedor entre as folhas secas, o piar baixo de uma ave assustada no alto das árvores. Tudo era cristalino em sua percepção aguçada. Ele focou novamente sua atenção na direção do rio. Seus olhos agora possuíam uma clareza noturna que jamais havia experimentado antes. Ele podia enxergar cada detalhe do caminho até sua fonte. As árvores escuras, os arbustos densos, as rochas que pontilhavam o solo e o brilho suave da água que corria entre as margens. Ele se concentrou, seu coração acelerando em antecipação, e respirando profundamente, viu o vapor quente de suas narinas se misturar com o ar frio da noite. Christian tensionou seus músculos, sentindo a força brutal fluindo por suas pernas. Com um impulso poderoso, ele saltou adiante, atravessando a mata com agilidade surpreendente. Seu corpo se movia com a destreza de uma fera selvagem, e o som de suas patas batendo contra a terra era como o galope de um touro enfurecido, firme, forte, mas incrivelmente rápido. Cada obstáculo, antes uma ameaça, agora era um desafio que ele superava com facilidade. Ele desviava de troncos caídos, saltava sobre arbustos e passava por entre as árvores como se soubesse o caminho de cor. O som de sua corrida era como um trovão abafado, o ritmo constante e imponente de um predador em pleno domínio de seu novo corpo. Seus olhos focados captavam tudo ao redor. Cada movimento, cada detalhe da paisagem que se movia em um borrão veloz. Em poucos segundos ele chegou à beira do rio. A água tranquila refletia a lua cheia no céu, que brilhava com a majestade hipnótica, iluminando o cenário com a luz pálida e quase mística. Christian se aproximou lentamente da margem, seu coração ainda batendo forte, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante de sua corrida. Ele olhou para o reflexo nas águas calmas e pela primeira vez viu no que havia se transformado. Christian fitou seu reflexo no rio e viu diante de si algo que ele nunca imaginou ser possível. Um lobisomem. De pelagem negra e imponente, a imagem refletida nas águas parecia quase surreal, como se estivesse diante de uma criatura mitológica. Sua nova forma era majestosa e aterradora. A pelagem densa e lustrosa cobria seu corpo musculoso, com reflexos prateados que cintilavam sob o brilho intenso da lua cheia. Cada pelo parecia vibrar de vida própria, conferindo-lhe uma aparência poderosa, quase sobrenatural, como se a própria noite o tivesse forjado. Seus olhos, agora vermelhos e brilhantes, captavam cada detalhe ao redor com uma nitidez fora do comum. A intensidade de seu olhar era avassaladora. As pupilas dilatadas e selvagens exalavam a aura de mistério e perigo, fixas em algo muito além do que seus olhos humanos jamais enxergariam. Ele sentia sua percepção se expandir, captando os menores movimentos da mata. Cada som, cada cheiro,
Tudo fazia parte de um novo sentido que ele ainda estava aprendendo a controlar. Era uma sensação inebriante, mas também assustadora. A transformação o tornara algo muito além do humano. Ele era uma força da natureza. Seus ouvidos pontiagudos se erguiam, atentos ao menor ruído, captando o farfalhar distante de folhas e o movimento sutil de pequenos animais se escondendo do predador que agora dominava a noite. Um rosnado profundo escapou de sua garganta, e ele expôs suas presas afiadas, um reflexo de sua nova natureza predatória. O som era gutural e primitivo, ecoando pela noite como uma ameaça. Christian sentiu o peso da sua nova existência, um ser movido por instintos selvagens, por uma raiva que crescia a cada segundo dentro dele. Ele moveu seus músculos esculpidos, sentindo a força que pulsava em cada fibra de seu corpo. Cada passo, cada movimento era carregado de uma graça feroz, uma dança entre a brutalidade e a agilidade. Sua nova forma lhe conferia uma sensação de poder quase ilimitado, uma força que parecia capaz de destruir tudo ao seu redor, se ele quisesse. Ele se sentia como o próprio Rei das Sombras, pronto para dominar a terra que, de alguma forma, ele sabia que eram suas. Enquanto Christian contemplava o reflexo imponente de sua nova forma no rio, a voz de Mulo ecoou em sua mente, trazendo consigo um tom de satisfação sombria. Você percebe agora o quão poderoso você é? Olhe para si mesmo. Não é como aqueles pactuados que destruíram sua família. Eles não são nada comparados a você. Chegou a hora do pagamento. 30 anos de injustiça, de sangue derramado. E agora, você está pronto para reivindicar o que é seu. Essas palavras penetraram fundo em sua mente, despertando algo ainda mais profundo. Christian sentiu o peso da história de seu povo em suas costas, o sofrimento de décadas, a injustiça que havia sido feita. Ele se lembrou dos rostos de sua família, das vidas ceifadas por ganância e crueldade. Agora, diante do rio, ele não era mais apenas Christian. Ele era a encarnação de sua linhagem, o último dos Calderi. Transformado em uma arma viva pela vontade de Mulo e pela sede de vingança que queimava em seu peito. Seu coração batia rápido, pulsando com a adrenalina da nova realidade. Ele queria se mover, queria caçar, queria destruir tudo que o havia ferido, mas também sabia que essa nova força precisava ser controlada, domada. A raiva dentro dele era intensa, mas Mulo o guiava, sua presença silenciosa e impiedosa sussurrando as instruções em sua mente, lembrando-o que não era apenas força bruta que o tornava temível. Ele era um caçador, um estrategista, conhecia essas terras melhor do que ninguém. Christian respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite invadir seus pulmões. Cada inspiração era uma mistura de sensações, a excitação da nova forma, o medo do desconhecido e a raiva que borbulhava em sua alma. Ele sentia a tensão no ar, uma expectativa crescente de que algo grande estava para acontecer. As árvores ao redor pareciam se curvar diante de sua presença, como se reconhecesse o novo Senhor das Sombras. O mundo ao seu redor estava em silêncio, quase como se aguardasse o próximo passo desse predador recém-nascido. Christian olhou para o vazio da noite ao seu redor e, com a voz rouca e gutural, perguntou: "E por onde começamos? Há 30 anos que não vou para aqueles lados." A voz de Mulo, fria e carregada de ódio, o atingiu. Reverberou em sua mente, tão clara quanto o vento que soprava pelas árvores. "Vá até suas terras. Sinta o cheiro que agora impregna elas, o cheiro dos gananciosos, o cheiro do gado e das plantações, o cheiro de sangue ruim que corre nas veias daqueles que arquitetaram todo o plano para tomar suas terras e exterminar seu povo. Mas eles não serão os primeiros em sua vingança."
A voz fez uma pausa cheia de promessas sombrias. Você deve seguir para o norte, para a fazenda Rodrigues. Eles são grandes criadores de gado e possuem um frigorífico construído com o dinheiro roubado de suas terras. Deixe que seu instinto o guie. Relembre o que fizeram à sua família e ao seu povo. A cada palavra, Christian sentia o ódio se enraizando mais fundo em seu peito. O nome Rodrigues provocava uma dor visceral em seu coração, como se o espírito de Mulo estivesse puxando cada memória, arrastando para a superfície tudo o que ele havia tentado esquecer durante esses 30 anos. Christian fechou os olhos por um instante, deixando o som da voz de Mulo ressoar em sua mente, enquanto seus músculos se enrijeceram com a raiva. Então, sem hesitar, ele começou a correr. A terra tremeu sob suas patas enquanto ele avançava com uma ferocidade renovada. As árvores passavam rapidamente como sombras distantes. O ar noturno soprava com força em seu rosto. A sensação de liberdade e poder era intoxicante, mas também havia algo mais, uma urgência profunda, como se cada passo o levasse mais perto de uma dívida que esperara tempo demais para ser cobrada. Ele correu até chegar à borda da mata, onde a escuridão o envolveu como um véu protetor. Lá, ele parou, sentindo o cheiro do ar à sua volta. Do outro lado, ele podia ver a estrada pavimentada. Não era uma rodovia grande, mas uma via de acesso simples, conectada a várias propriedades espalhadas pelo local. A estrada estava silenciosa àquela hora da noite, como se soubesse que um predador à espreita nas sombras carregava consigo um fardo de morte. Christian respirou profundamente. O cheiro do gado estava próximo, denso no ar. Ele rosnou baixinho, uma vibração que ecoou pelo vazio da mata. Então, mergulhando mais uma vez na escuridão da mata, ele seguiu pelo caminho escondido, movendo-se com a precisão e velocidade que começava a dominar. O cheiro do gado se intensificava a cada metro que percorria, e conforme se aproximava, um outro aroma se infiltrava no ar, o cheiro familiar das plantações de café. Foi ali naquele instante que tudo voltou. De repente, o cheiro da plantação de café desencadeou uma enxurrada de memórias, claras e dolorosas como cacos de vidro. Aquela noite, a noite em que tudo foi destruído. Os pensamentos de Christian foram arrancados do presente e arrastados de volta para aquele dia. Ele não era mais um lobisomem caçando vingança, mas um observador impotente, revivendo o horror da destruição de sua família e de seu povo. Ele viu como se estivesse lá de novo, os peões atravessando sorrateiramente a cerca da fazenda dos Calderi. A escuridão consumiu o lugar. Depois ele viu o brilho dos olhos famintos no escuro e ouviu os ruídos grotescos de ossos se partindo, de corpos se torcendo e se transformando. Os peões se tornaram lobisomens diante de seus olhos, bestas cruéis e indomáveis, que sob o comando dos 5 fazendeiros avançaram com uma fúria desumana. Christian assistiu àquela cena como um fantasma, a lembrança tão vívida que podia sentir o cheiro da terra úmida misturado com o sangue que logo seria derramado. Ele viu o portão da fazenda ser arrebentado, a poeira levantando enquanto as criaturas invadiam o terreno sagrado de sua família. E logo atrás deles, as figuras escuras dos fazendeiros entravam, suas sombras se estendendo pela noite como arautos de morte.